É melhor usar o modo de apresentação, não? Eu sugeria que não, porque como não tens dois monitores, é capaz de dar raia, porque tu estás a partilhar o PowerPoint e tinhas de partilhar o modo de apresentação. Estás a perceber? Não, não estou no meu não, só partilho mesmo o modo de apresentação. Só abre o modo de apresentação. Ok, pronto. Vamos experimentar para ver se... Se vis que não, avisa-me, está bem? Está bem, está bem. Pronto. Ok. Partilho? Calma, ainda não. Vou interromper. Partilha agora. Então, o que é que aconteceu? Tá? Ok, vamos aguardar. Ok, tenta lá meter agora o modo de apresentação. Ok, perfeito. Tá? Ok, pronto. Perfeito. Ok, ok. O campo é todo teu, Fátima. Bom trabalho. Estamos por aqui. Até já. Boa sorte. Até já, obrigado. Posso começar então. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vamos então começar a reunião preparatória sobre o processo de provas e exames 2021. A nossa ordem de trabalhos é já conhecida de todos. São, portanto, orientações a observar no processo de realização de provas e exames dos ensinos básico e secundário. Vamos então ver e começar por ver as medidas organizativas. Para começar, faço a apresentação do Secretariado de Exames, portanto serei a coordenadora, o Luís Silva será o subcoordenador e depois os restantes colegas da equipa, a Noémia, a Helena Carvalho, o José Silva, o André Martins, o Nelson Pinto, a Sueli e a Regina Vidal. Vamos fazer, portanto... Fátima, deixa-me interromper só para dizer o seguinte. Estará a acontecer que alguns colegas estejam com dificuldades em aceder. O Hugo está... enviem e-mail, por favor, para o Hugo Carvalho, que ajudará a entrar, tá? Para permitir que a reunião prossiga. Fátima, podes continuar. Posso continuar? Ou inicio ou dou continuação? Continua, Fátima, continua. Continuo. Pronto. Então, temos a equipa do secretariado apresentada. Vamos começar a fazer uma análise da norma 2. Alguns excertos, aqueles que são fundamentais para o conhecimento do processo de realização das provas. Quero pedir aos colegas, aos intervenientes neste processo, que devem estar atentos à declaração da situação de impedimento. Se houver algum colega que tenha alguma situação de impedimento, deve fazer essa declaração. Entretanto, o Rui vai partilhar com todos um link para fazer o registro de presenças. Também para a declaração da situação de impedimento e um outro ficheiro com um modelo de permutas de serviço. Portanto, se houver algum colega que tiver necessidade, num dia em que está convocado para fazer serviço e tiver algum impedimento, pode preencher este modelo de permuta de serviço. Relativamente ao registro de presenças, ele vai orientar-nos para fazer esta declaração da situação de impedimento. Dizemos que sim ou não, se temos alguma situação de impedimento, e no caso de termos uma situação de impedimento, deveremos preencher depois a respectiva declaração. Portanto, esse link será enviado pelo Rui no decurso da reunião. Estas orientações não dispensam a leitura da norma, que está disponível na página do agrupamento. Ponto 4 da norma. Refere-se ao material específico autorizado para a realização das provas.
Nas provas de equivalência à frequência, e no nosso caso do terceiro ciclo, as respostas devem ser preferencialmente dadas no próprio enunciado da prova. O papel de rascunho é fornecido pela escola, será devidamente carimbado, datado e rubricado por um dos professores vigilantes. Ele não pode ser entregue ao examinando antes da distribuição dos enunciados. Relativamente ao 4.9, ao uso das calculadoras, no exame final nacional da Economia A, não é permitida a utilização de calculadoras gráficas. Só serão autorizadas as calculadoras. Eu agora tenho aqui uma questão que me está aqui. Tenho aqui estas imagens. Hugo, desculpa, eu tenho aqui umas imagens que me estão a impedir de ver o texto. Não consigo retirá-las. Luís, espera lá. Já tirei, se calhar não. Vou passá-las para este lado, desculpem. Portanto, no exame de Economia A, que é o exame 712, só serão autorizadas as calculadoras não alfanuméricas e não programáveis. Isto à imagem do que já tem acontecido em anos anteriores. No Exame Final Nacional de Física e Química, o 715, os alunos deverão ser portadores de calculadoras gráficas com a funcionalidade modo de exame. Este ofício circular já é de conhecimento de todos, inclusive dos alunos. Nos exames finais nacionais de matemática, portanto, matemática A, a matemática B e as MACs, ou seja, a matemática aplicada às ciências sociais, os alunos deverão também ser portadores de calculadoras gráficas que tenham a funcionalidade modo de exame. Quero referir que as escolas deverão comunicar, e isto já aconteceu, portanto os alunos já têm conhecimento desta situação e devem também já saber como é que se coloca a funcionalidade modo de exame. Portanto, a escola, no nosso caso o nosso agrupamento, já orientou os alunos relativamente a este aspecto e eles já saberão colocar a sua máquina calculadora com a funcionalidade modo de exame ativa. Fátima. Sim. Desculpa a interrupção. Hugo, por favor, há gente a dizer-me por e-mail que o vídeo aparece indisponível. Estará com alguma definição que não permita ver? Só estava agora a falar com o Rui, só se for a internet que está a bloquear o YouTube, ou seja, as pessoas que estão com o vídeo indisponível podem ter uma restrição de acessos à visualização do YouTube, certamente ou na escola ou qualquer coisa, porque é uma das questões que nós não conseguimos ultrapassar. Fátima, podemos, pois, ia perguntar se podíamos, é assim, ok, recordo que todas as informações que estão a ser transmitidas são baseadas na norma 02, portanto, exatamente, okay, portanto, ela, né? Mas estejam atentos ao som, pelo menos. A norma está disponível na página do agrupamento e, portanto, de qualquer modo, estas informações que nós estamos a promover não dispensam a leitura da norma, ok? Portanto, aconselho os colegas que façam sempre uma leitura atenta da norma 02. Fátima, desculpa mais esta interrupção e prometo não estar sempre a cortar. É só, não, interrompe quando precisares. Tranquilizar os colegas. O modo de confirmação de presença não é pela utilização do chat. Será enviado um link com o formulário Google onde confirmareis a presença. Portanto, tranquilos, no chat pedia que colocassem só mesmo o que for fundamental. Tá? Bom trabalho. Podemos então continuar. Relativamente aos dicionários, o uso do dicionário só é previsto nos termos definidos do artigo 26 do regulamento das provas, ou seja, todas as provas têm a chamada informação-prova, onde está explícito o material que é possível utilizar.
por exemplo, no exame, no 550 de inglês e no 847 de espanhol, este ano não é permitido o uso de dicionário. Portanto, será necessário aceder à informação prova de cada um dos exames, e elas estão disponíveis e estão afixadas, para saber se é permitido ou não, em cada um dos exames, o uso de dicionário. O Secretariado de Exames fará o acompanhamento do professor coadjuvante a quando da verificação do material, esta verificação deve ocorrer, como é habitual, antes do início da prova. Após a chamada, os alunos sentam-se e o coadjuvante pode entrar na sala para fazer esta verificação do material. O ponto 5 da norma refere-se ao serviço de coadjuvância. Os professores coadjuvantes têm como função verificar e controlar o material específico autorizado, portanto, aquele que está divulgado em cada uma das informações prova do exame. Sabemos que já no exame de Física-Química, Matemática A, Matemática B e MACS, portanto, a Matemática aplicada às Ciências Sociais, a funcionalidade modo de exame, que já referi, deve ser ativada na sala, portanto, na presença do professor coadjuvante. O professor coadjuvante vai passar na sala por todos os alunos e, nesse momento, é que o aluno deve ativar na sua máquina a funcionalidade modo de exame. Este estado de modo do exame fica assinalado através de um LED ou através de um sinal que é visível no ecrã da calculadora. Eu aqui sugiro já aos professores vigilantes que acompanhem este processo para perceber como é que a máquina fica em modo de exame. Portanto, com esta sinalética, através de um LEDzinho ou através de uma indicação luminosa que é visível no ecrã da calculadora. Os professores vigilantes, depois, durante o curso do exame, devem estar atentos, de facto, a esta situação. Ir verificando se não há nenhuma alteração nas máquinas e se elas continuam com LED e com a indicação no ecrã visível. Se houver, na eventualidade de aparecer um aluno que não tenha esta funcionalidade na sua máquina, deverá proceder à limpeza da memória da calculadora na presença do professor coadjuvante. Okay? Há aqui uma particularidade técnica, é que o procedimento de limpeza da memória, com recurso a clipe, não apaga a memória flash, só a RAM. Portanto, os ficheiros que estão arquivados ou as aplicações instaladas mantêm-se. Portanto, há aqui, de facto, esta particularidade técnica relativamente às máquinas. No caso do aluno se apresentar com uma calculadora cuja funcionalidade em modo de exame já está ativa, ele é obrigado a recolocar, na presença do professor coadjuvante, o modo de exame na sua máquina. Portanto, isto terá que ser feito sempre na presença do professor coadjuvante. É evidente, penso que não será a situação da nossa escola, mas os professores do grupo 500 e do 510 de Física-Química podem colaborar com os restantes professores coadjuvantes nestes procedimentos. Transmitir esclarecimentos aos alunos, já sabemos que é expressamente proibido, a não ser que eles sejam comunicados e autorizados pelo Júri Nacional de Exames. Portanto, ou seja, uma situação de uma errata, por exemplo, estas situações ou outra informação, desde que sejam autorizadas pelo Júri Nacional de Exames
ou expressamente autorizadas pelo Secretariado de Exames, no caso dos exames de equivalência à frequência, são absolutamente possíveis. Portanto, este tipo de esclarecimentos devem ser expressamente comunicados aos alunos. Sempre que se justificar, podem ser nomeados mais do que um professor coadjuvante para o mesmo código de prova. Por exemplo, nas provas, sei lá, nomeadamente de matemática ou de físico-química, onde é necessário, de facto, fazer esta vigilância às máquinas de calcular, poderá ser esta uma situação em que se justifica a nomeação de mais do que um professor coadjuvante. Já sabemos que o professor coadjuvante deverá ficar numa sala que poderá ser ou deverá ser contígua ao secretariado, onde sejam asseguradas as necessárias condições de sigilo. Relativamente ao funcionamento das salas e às vigilâncias, já sabemos que a função de vigilante é extremamente importante e de grande responsabilidade, porque se não houver o cumprimento das regras numa única sala que seja, este facto poderá pôr em causa toda a prova a nível nacional. Portanto, devemos garantir, fazer uma vigilância ativa e garantir o princípio da equidade. Já sabemos que as salas vão estar preparadas de forma a garantir a distância entre os alunos, o distanciamento físico recomendado pela Direção-Geral de Saúde. Esta distribuição dos alunos na sala deve respeitar sempre a ordem da pauta de chamada, e sempre que um aluno esteja a faltar, devemos deixar vago esse lugar, o lugar correspondente ao aluno que está a faltar. Portanto, os alunos sentam-se sempre pela ordem da pauta de chamada e devemos deixar vagos os lugares correspondentes aos alunos que estão a faltar. Na realização dos exames que têm versões, devemos observar sempre o esquema logístico indicado no anexo 2 da norma. As provas vêm dentro dos sacos já em sequência alternada, portanto, versão 1, versão 2. É necessário, quando terminamos a fila e recomeçamos na fila seguinte, ter sempre atenção para distribuir ao aluno que está ao lado do anterior uma versão diferente. Portanto, registar sempre depois, neste anexo 2, o número de pauta de chamada de cada aluno. Eu tenho aqui a imagem do registro das versões, fiz a adaptação às nossas salas. As nossas salas comportam 15 alunos, portanto, normalmente em 3 filas de 5 alunos cada. Portanto, se o primeiro da primeira fila tem a versão 1, o colega que está ao seu lado terá necessariamente a versão 2. Portanto, peço a atenção de todos os colegas vigilantes na distribuição dos enunciados com versões, para que não haja, para se minimizar de facto os erros. As disciplinas que têm versões são as que estou aqui agora a apresentar: a Biologia e Geologia, a Economia A, Filosofia, a Física e Química a Geografia A, História B, História A e o Português. Portanto, são estas as provas, são estes os exames que apresentam as versões, versão 1 e versão 2. No caso de se verificar um erro na distribuição dos enunciados, não devemos retirar o enunciado ao aluno para trocar a versão. Portanto, nem sequer trocar, e muito menos trocar os alunos de lugar. O enunciado foi distribuído de forma errada, houve, portanto, um erro na distribuição dos enunciados.
teremos que registar no anexo 2 e, neste caso, é necessário reforçar o número de vigilantes. Há aqui uma alteração relativamente a anos anteriores, que a norma dizia que seria necessário reforçar um reforço da vigilância. Este ano não, muito explicitamente a norma diz que é necessário reforçar o número de vigilantes. Portanto, fica aqui o alerta, muita atenção, muito cuidado quando for um exame com versões, para que a distribuição dos enunciados seja feita de forma correta. Portanto, colegas, peço de facto a vossa atenção para esta situação, para não termos necessidade depois de ter de reforçar o número de vigilantes na sala. É evidente que os professores de vigilantes só podem sair da sala num caso de força maior. Portanto, se houver uma situação de força maior, de facto, os professores vigilantes podem ser substituídos, mas teremos que proceder de forma a garantir o cumprimento do dever de sigilo por parte do professor que foi substituído. Portanto, só mesmo em caso de força maior. Já sabemos que os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados, nem quaisquer sistemas de comunicação móvel, nomeadamente telemóveis, relógios com comunicação wireless, portanto os smartwatches, por exemplo. Portanto, os alunos devem colocar todos os seus pertences na mochila, nas mochilas que trazem consigo habitualmente, e estas mochilas devem ficar guardadas junto à mesa do professor, ali por baixo do quadro. Normalmente é aí que os alunos deixam as suas mochilas. Portanto, objetos não necessários, não estritamente necessários à realização da prova, devem ser recolhidos e colocados junto à secretária dos professores vigilante, devendo os equipamentos aí ser colocados devidamente desligados. Devemos fazer esse alerta aos alunos, avisá-los, lembrá-los de que devem deixar o seu telemóvel na mochila e desligado. Se o meio de comunicação móvel for detectado na posse do aluno e esteja ele ligado ou desligado, a prova é anulada. Okay? Se, por exemplo, o aluno deixar o telemóvel na mochila e se esquecer de colocar em silêncio, se por acaso o telemóvel tocar, neste caso devemos proceder de forma a minimizar esta situação, portanto, de forma a que desligar o telemóvel, mas este aspecto não determina a anulação da prova. A anulação da prova será, sim, e terá lugar se o telemóvel se encontrar na posse do aluno, ok? Devemos já saber também, e relembro, que os alunos devem assinar uma declaração, um modelo, que depois irá para as salas, declarando que não têm consigo nenhum meio de comunicação móvel. Pronto. Vamos imaginar, por exemplo, que no momento da chamada, um aluno se apresenta de luvas, ok? Pode alegar que tem uma alergia, por exemplo, ao gel alcoólico e que, portanto, em vez de fazer a desinfecção das mãos, prefere ou tem que utilizar luvas. Com certeza, o aluno retira as luvas que traz consigo e a escola vai fornecer luvas. Portanto, no pavilhão vão estar luvas disponíveis, luvas que são disponibilizadas pela escola e que são oferecidas, digamos, ao aluno para que ele as coloque na presença do professor vigilante. Okay? Portanto, aluno com luvas não pode usar as luvas que traz consigo, tem que as retirar e
calçar as luvas que lhe vão ser fornecidas pela escola. Mais uma vez o alerta para que os alunos façam uma verificação cuidada para ver que não têm nada nos bolsos, nada consigo de materiais ou equipamentos não autorizados e depois, conforme já referi, eles devem assinar, quando já estão sentados nos seus lugares, o modelo 5, que é distribuído e mandado para as salas com o serviço. Um alerta também para os professores, é igualmente proibida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel nas salas de exames por parte dos professores vigilantes. Portanto, os professores também não podem, também lhes é proibida a utilização ou acesso a quaisquer sistemas de comunicação móvel, incluindo aqui os coadjuvantes. Já sabemos que não é permitida a entrada de outras pessoas, na sala, para além, claro, do secretariado de exames, ou do diretor, do subdiretor, portanto, ou mesmo do professor coadjuvante, quando autorizado. Os inspectores, já sabemos que têm acesso livre e direto às salas de provas e exames, quando muito ser-lhes dá pedida a identificação. As salas de prova devem permanecer sempre com a porta aberta, ok? Mesmo nos exames que têm o ficheiro áudio, mesmo incluindo o período da audição dos ficheiros da componente da compreensão do oral, a porta mantém-se aberta, ok? Deverá haver o cuidado de evitar, de escolher as salas, fazer distribuição das salas, de forma a que não haja muita interferência do som. Portanto, mesmo durante a audição do ficheiro, no desenvolvimento da componente de compreensão do oral, a porta mantém-se sempre aberta. Relativamente ao ponto 9 da nossa norma 2, convocatória dos alunos, diremos que os alunos se devem apresentar na escola 30 minutos antes da hora marcada para o início e essa apresentação será com máscara devidamente colocada, ok? Portanto, os alunos entram na escola, como é habitual, já com a máscara. A chamada deve fazer-se pela ordem das pautas, como já referimos, 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova e devemos seguir os procedimentos que estão indicados, como sejam a desinfecção das mãos, a remoção de luvas, se o aluno se apresentar de luvas, verificar também que não possui telemóvel ou similares e devem sempre respeitar o distanciamento físico. Okay? Por isso é que a chamada começa 25 minutos antes para que todos estes procedimentos sejam feitos de forma correta. Vamos imaginar que um aluno se apresenta para fazer exame sem constar da pauta. Nessa situação devem, por favor, chamar o secretariado de exames. O aluno é admitido à prestação da prova a título condicional e depois a situação será resolvida. Portanto, pode haver indícios de um erro administrativo, por exemplo, que terá que ser resolvido. Os alunos, como dissemos, devem apresentar-se 30 minutos antes da hora marcada para o início da prova e a chamada é feita a partir dos 25 minutos antes da hora marcada para o início. Acresce aqui uma recomendação, é que após a hora de início do tempo regulamentar da prova, nenhum aluno pode entrar na sala. Portanto, chegou atrasado, chegou para além da hora de início do tempo regulamentar, já não pode realizar a prova. Portanto, a partir desse momento, ser-lhe-á marcada falta. A partir do início da hora do tempo regulamentar, ser-lhe-á marcada falta e o aluno já não pode entrar na sala.
Um outro aspecto é a identificação dos alunos. Os alunos não podem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão ou de um documento que legalmente o identifique, desde que apresente fotografia. Há aqui um pormenor. Quando for necessário, e apenas nesta situação, para efeito de verificação de identificação do aluno, o professor vigilante pode pedir para que ele retire a máscara de forma rápida para que possa ser identificado. Portanto, para efeitos de verificação da identificação, podemos pedir ao aluno que retire a máscara e ele depois deve voltar a colocá-la imediatamente após esta verificação. Okay? Será uma situação muito pontual, mas é possível, de facto, se houver dúvidas, se levantar dúvidas, é possível pedir ao aluno que retire momentaneamente a máscara. Não são aceitos recibos de entrega de pedidos de emissão ou revalidação do cartão de cidadão. Se um aluno apresentar um recibo, ele será considerado como indocumentado. Nas circunstâncias de aluno indocumentado, temos que proceder ao auto de identificação. Portanto, o professor vigilante deve avisar o elemento do secretariado de exame que há um aluno que está indocumentado e, portanto, será necessário fazer-lhe, no final da prova, um auto de identificação. Os alunos que não dispõem de cartão de cidadão podem apresentar um título de residência, podem apresentar um passaporte de identificação ou outro documento utilizado no país de onde é nacional ou de onde reside, mas neste caso terá também que ser emitido pela escola o número interno de identificação. Portanto, isto é também já uma situação habitual, que estamos já todos habituados, sempre que o aluno não tem cartão de cidadão e apresenta um outro documento alternativo, válido, deve também ser acompanhado do número interno de identificação. Este número é entregue aos alunos a quando da sua inscrição, mas às vezes eles esquecem-se, portanto, se acontecer uma situação destas, é uma questão de informar o secretariado para providenciar o número interno de identificação do aluno. Agora aqui também uma situação que já aconteceu no ano anterior, se os alunos apresentarem o documento de identificação, seja ele o cartão de cidadão, ou a carta de condução, ou outro elemento, outro documento válido, mas que esteja com a validade expirada, ele é aceito se o documento expirou a partir de 24 de fevereiro de 2020, ok? Portanto, a partir do ano passado, de 24 de fevereiro do ano passado, um documento expirado é aceito como válido. Portanto, fica também aqui esta informação. Os alunos, então, que não indocumentados, os alunos indocumentados, portanto, que não apresentam documento de identificação, podem realizar a prova e depois terá que ser elaborado um auto de identificação pelo Secretariado de Exames. Distribuição das folhas de resposta. Ora bem, terminada a chamada, atribuídos os lugares aos alunos, os professores responsáveis vão distribuir o papel de prova, claro que nas disciplinas em que esta situação, para que esta situação é válida. Há algumas disciplinas em que a prova é resolvida no próprio enunciado e, portanto, não acontece esta situação. Mas, na grande maioria dos exames, e sobretudo nos exames do secundário, é necessário distribuir o papel de prova.
não é permitido escrever nas folhas de resposta, nas folhas que foram distribuídas, antes da distribuição dos enunciados. Claro está, à exceção do preenchimento do respectivo cabeçalho. Portanto, a prova é distribuída, os alunos preenchem o cabeçalho da prova, do papel de prova, e depois não podem fazer qualquer inscrição antes da distribuição dos enunciados. Não podem fazer qualquer registro na folha que lhe foi distribuída antes do início da prova. Nos exames de desenho A, o 706, e geometria descritiva A, o 708, devemos ter em atenção que cada folha de prova é destinada apenas à resolução de um único exercício. Se o exame for constituído por 3 ou 4 exercícios, nós teremos que distribuir a cada aluno 3, 4 folhas. Portanto, no início, quando distribuímos o papel de prova, devemos distribuir já mais do que uma folha para os alunos poderem preencher o cabeçalho em 2, 3 folhas, para depois não estarem a perder muito tempo a preencher, durante a realização da prova, a preencher cabeçalhos. Portanto, no desenho A, 706, e geometria descritiva A, será bom que no início se distribuam 2, 3 folhas logo, para que os alunos vão adiantando, digamos assim, o preenchimento do cabeçalho, porque eles não podem utilizar o verso da folha, ok? É um exercício, uma folha para cada exercício. Relativamente ao ponto 12, o preenchimento do cabeçalho da prova. Também já é conhecido de todos nós, o cabeçalho das folhas de resposta tem 2 partes, uma parte destacável, outra parte fixa. Na parte destacável, o nome completo, o nome do cartão de cidadão, a assinatura que deve ser conforme o cartão de cidadão, depois a designação e o código da prova, e o ano de escolaridade e a fase de realização do exame. Na parte fixa, também a designação e o código da prova, o ano de escolaridade e a fase, as versões, sempre que é aplicável, sempre que se realize uma prova com versões, e depois, atenção a um aspecto importante, no final da prova, o número de folhas que foram usadas. Esta contagem deve ser depois também confirmada pelos professores vigilantes no final da prova. Se houver rasuras, não há necessidade à substituição, não há lugar, digamos assim, à substituição da prova. Há um engano, há uma rasura, e esta alteração deve ser registada de modo legível no reverso da parte destacável do cabeçalho, ok? Seguida da assinatura de pelo menos um dos professores vigilantes e do aluno. Tenho aqui um exemplo, por exemplo, rasurei o número do cartão de cidadão, devendo ler-se tal, ok? A que se seguem as assinaturas do professor vigilante e do aluno. Portanto, isto no reverso da parte destacável do cabeçalho, ok? Portanto, não é necessário estar a inutilizar a folha, a substituir a folha, e muito menos se o aluno já começou a fazer o seu exame, já começou a dar respostas, portanto não há lugar de facto a substituir, e devemos alterar e deixar esta alteração de modo legível e registada no reverso da parte destacável do cabeçalho. Relativamente às provas de equivalência à frequência, realizadas no enunciado da prova, e isto deve ser preferencialmente assim, deveremos também ter o cuidado de, na estrutura da prova, introduzir um cabeçalho e um talão destacável. Os alunos que não têm cartão de cidadão nacional
e que apresentam em sua substituição ou um dos outros documentos que nós já referimos aqui, devem registar o número interno de identificação que lhes foi atribuído também depois no cabeçalho da prova. Agora, um pedido também de atenção, isto também para os professores vigilantes, é que se não for indicada a versão no cabeçalho da prova, são classificadas com 0 as respostas aos itens de seleção. Portanto, muita atenção, o aluno tem mesmo que indicar a versão sob pena de ficar classificado com 0 nas respostas aos itens de seleção. Ponto 13, advertências aos alunos. Ora bem, estas advertências vão ser enviadas para a sala, referem-se a elas o ponto 13.1 e devem ser lidas logo no início, após a chamada, devem ser lidas pelos professores vigilantes aos alunos. Portanto, ler as advertências e já sabemos que elas são enviadas no serviço para cada uma das salas. O que é que dizem as advertências? Que não é permitido retirar a máscara durante a realização das provas, claro está, à exceção daquilo que há pouco referi, se for necessário fazer a verificação da identificação do aluno. Não é possível também, não é permitido escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta para além do cabeçalho, portanto, sem inscrição do nome no cabeçalho. Também não é permitido, como é evidente, escrever comentários despropositados ou descontextualizados. Só é permitido o uso de caneta de tinta azul ou preta indelével. Não é permitido utilizar fita ou tinta corretora, portanto, o aluno engana-se, risca a sua resposta, e não é permitido também, não é permitida a partilha de material durante a realização da prova, assim como não é permitido escrever nas margens da prova, nem nos campos destinados às cotações. Colegas, por favor, façam um aviso relativamente a este aspecto. Não é permitido escrever nas margens da prova e muito menos nos campos destinados às cotações. Esta é uma situação que de vez em quando aparece, portanto, e inclusive nos campos destinados às cotações. Portanto, não é de facto permitido escrever nas margens das provas, nem nos campos destinados às cotações. Nos exames de matemática, quer seja a matemática A, a matemática B ou as MACs, a utilização do lápis só é permitida nos itens que envolvam construções que impliquem a utilização de material de desenho, régua, por exemplo. Mas no final, o resultado final deve ser apresentado a tinta, ok? Fazer também esta advertência aos alunos, nomeadamente se tratar de uma prova de matemática A, matemática B ou MACs. É evidente que nas outras provas nem será necessário ler esta linha, porque ela não se aplica. Mas nestes 3 exames, nestas 3 provas, nos itens que envolvem construções que impliquem a utilização de material de desenho, o resultado final deve ser sempre apresentado a tinta, ok? Portanto, reforçar esta advertência. Se o aluno resolver um exercício, der uma resposta a lápis sem indicação expressa, não será considerada para classificação. Portanto, este é outro aspecto que é preciso fazer um reforço no aviso que vamos fazer aos alunos. Portanto, a utilização do lápis tem que ser só com indicação expressa. Portanto, lápis sem indicação expressa, estes exercícios não são considerados para classificação. Claro que os alunos vão responder em língua portuguesa, exceção feita às disciplinas de língua estrangeira. A consulta de dicionários também já nos referimos e já referi que só de acordo com
aquilo que é e que está previsto nas informações provas. Não é permitido ao aluno abandonar a sala antes de determinado o tempo regulamentar da prova, assim como não é permitida a ingestão de elementos, à exceção de água. Portanto, exceção seja feita para a ingestão de água. É evidente que isto sem prejuízo da aplicação de adaptações. Poderá haver algum aluno que tenha necessidade de sair para ingerir algum alimento, mas isso é uma situação absolutamente identificada e da qual damos conhecimento, se acontecer, aos respectivos professores vigilantes. Mas, portanto, por regra, não é permitida a ingestão de alimentos, à exceção de água. Ponto 14 da nossa norma, a distribuição dos sacos com os enunciados. Alunos dentro das salas, cada um no seu lugar, o secretariado faz a entrega dos sacos com as provas aos professores vigilantes. A quando desta entrega, o elemento do secretariado deve confirmar com os professores vigilantes o código da prova que está no saco que está a ser entregue e o código do exame que consta da pauta. Portanto, aqui há a corresponsabilização dos professores vigilantes. Eles são obrigados a confirmar o código da prova que está inscrito no saco que está a ser entregue. Ok? Abertura dos sacos das provas. Os sacos só podem ser abertos na hora de início da prova e distribuídos aos alunos, portanto, à mesma hora, em todo estabelecimento de ensino. Para isso, vai haver o toque, ok? Um toque para início de prova, as pessoas pegam nos sacos, abrem os sacos, distribuem, portanto, os enunciados distribuídos aos alunos à mesma hora, em todo o estabelecimento de ensino. Portanto, a distribuição dos enunciados não pode ser feita antes da hora marcada para o início da prova, ok? Não podemos abrir os sacos antes da hora marcada para o início. Antes da abertura dos sacos, os professores vigilantes devem voltar a confirmar se o código da prova corresponde ao código registado na pauta. Portanto, os professores vigilantes devem verificar também, depois de distribuído os enunciados por todos os alunos, os professores vigilantes vão confirmar se o número de exemplares inscritos no exterior do saco, 10 para os exames habituais, ou 20, aliás, ou 10 para, no caso das línguas, se de facto o número de exemplares inscrito no exterior do saco corresponde ao número de provas existentes no seu interior. Portanto, esta confirmação tem que ser feita. Por favor, não esqueçam. A distribuição dos enunciados, como já dissemos, deve obedecer ao esquema logístico, versão 1, versão 2 e assim sucessivamente, e ao contrário na fila do lado. Portanto, vamos fazer um esforço para que a distribuição dos enunciados corra sem erro, porque senão, como já vimos, temos que reforçar a vigilância nessa sala. Os esclarecimentos ou erratas são distribuídos conjuntamente com os envelopes contendo os enunciados. Se chegar a alguma errata, será depois distribuído um enunciado dessa errata a cada um dos alunos. Para além disso, deve ser lido aos alunos e transcrito integralmente no quadro. Claro, se o IAV reportar qualquer esclarecimento relativamente à prova, o Secretariado de Exames assegurará a comunicação aos examinantes, portanto aos alunos, e se necessário pedirá o auxílio do professor coadjuvante. Como já referi, a informação deve ser lida pelo professor coadjuvante ou pelos vigilantes e transcrita na íntegra no quadro.
Relativamente à duração da prova, a hora de início e de conclusão da prova tem que ser obrigatoriamente escrita no quadro, fazendo referência ao período de tolerância, ok? Já sabemos que há provas que têm tolerância, as nacionais têm todas uma tolerância de 30 minutos, mas as provas de equivalência à frequência não. As provas de equivalência à frequência de português língua não materna, têm a duração de 90 minutos na componente escrita e têm depois uma componente oral de 15 minutos. Relativamente à prova de língua segunda ou de matemática, tem a duração apenas de 90 minutos, ok? Portanto, as de português têm duração de 90 minutos com uma componente oral depois de mais 15 minutos. E o mesmo acontece para o português língua não materna. A prova de equivalência à matemática 92 pode ser composta por 1 ou 2 cadernos. Esta é uma opção da escola e, de acordo com a informação prova, a informação já é pública, a matemática 92 na nossa escola tem 2 cadernos. Portanto, é constituída pelo caderno 1 e pelo caderno 2. O caderno 1 vai permitir a utilização de máquina de calcular e depois que é retirada e entregue o caderno 2 para dar continuidade à prova. Vai um esquema depois também para as salas para permitir o registro desta orgânica, desta prova, no quadro. O exame de português língua não materna e os exames de inglês, na nossa escola temos para já apenas o inglês 550 e o espanhol 847, incluem um grupo de compreensão do oral. Okay? A parte escrita tem um texto áudio que integra a compreensão do oral logo no início da prova. Portanto, à partida, as salas já estão preparadas com o equipamento necessário, com o ficheiro já no computador, para que seja feita a respectiva reprodução logo no início da prova. Os elementos do secretariado, depois, no início da prova, têm que obrigatoriamente confirmar em todas as salas a hora de início e de conclusão da prova que se encontra escrita no quadro. Os elementos do secretariado, depois também 30 minutos antes do termo regulamentar da prova, passam pela sala para confirmar com os vigilantes a hora da sua conclusão. Um outro aspecto, depois do tempo regulamentar da prova, os alunos podem sair. Portanto, uma prova de 120 minutos, ao fim dos 120 minutos, os alunos que quiserem podem sair. Os que usufruírem de tolerância só depois podem abandonar a sala no final dos 30 minutos seguintes. Okay? Portanto, os alunos que pretendem usufruir de tolerância só podem abandonar a sala no final dos 30 minutos de tolerância. Os exames de finais nacionais de língua estrangeira, no nosso caso será o 550 e o 847, para já, são constituídos por componente escrita, como já referi, incluem a compreensão do oral nos primeiros 20 minutos da prova. Portanto, e depois têm uma componente oral com uma duração máxima de 15 minutos. Por isso, estes exames não têm uma duração da parte escrita de 120 minutos, mas apenas de 105 minutos. Okay? Para estes exames nacionais de língua estrangeira, a componente escrita tem a duração de 105 minutos. Okay? E os 20 primeiros são da compreensão oral. Depois têm também aquilo que nós habitualmente chamamos uma prova oral, com a duração máxima de 15 minutos.
que é que os professores vigilantes devem fazer? Devem proceder a algumas verificações. Para já, iniciada a prova, devem conferir a identidade do aluno, portanto, em função do documento de identificação que o aluno tem consigo. Verificar o correto preenchimento dos elementos de identificação no cabeçalho das provas. Já dissemos que se houver alguma situação errada ou que não corresponda, o aluno deve riscar e deve depois corrigir. Um outro aspecto que é muito importante é verificar a exatidão da correspondência entre a versão indicada pelo aluno no cabeçalho da sua folha de resposta e a versão do seu enunciado. Okay? Se foi distribuído um enunciado versão 2, o aluno tem que inscrever no cabeçalho da sua folha de resposta versão 2. Portanto, que não haja nenhum engano. Essa confirmação tem, de facto, que ser feita também pelos professores vigilantes. E depois, rubricar as folhas de resposta no local reservado para o efeito, depois de preenchido o cabeçalho pelo aluno. Aqui o alerta que eu há pouco já dei. Durante o período de realização do Exame Nacional de Física e Química, de Matemática A, Matemática B e MACs, os professores vigilantes devem percorrer a sala, ir percorrendo, fazendo uma vigilância ativa e verificar se o ecrã da calculadora continua em modo de exame e se o LED está a piscar, ok? Portanto, fazer essa vigilância. Logo no início, quando o professor coadjuvante estiver a fazer essa verificação das máquinas de calcular, os professores vigilantes devem fazer algum acompanhamento para ficarem também a perceber, ou antes mesmo do início do exame, devem de facto perguntar, informar-se, para poderem fazer depois, durante a realização do exame, poderem fazer este acompanhamento, fazer esta vigilância ativa, para que tudo decorra com a normalidade necessária, nomeadamente no que diz respeito à utilização das calculadoras. Já dissemos que as incorreções verificadas no cabeçalho devem ser corrigidas no final do tempo regulamentar, portanto, se os professores, ao fazerem a verificação, detectarem incorreções, reservam-se, não há necessidade de substituir a folha e depois no final da prova deve corrigir o que está de facto errado e o que não está conforme. Portanto, não é necessário, uma vez mais, inutilizar as folhas de prova. Quanto à substituição de folhas de prova, só em caso de força maior. Só em caso de força maior. Portanto, os alunos podem riscar partes das respostas, as respostas que não queiram ver corrigidas e sem necessidade nenhuma de fazer a substituição da folha de prova. Portanto, em caso de força maior, vamos imaginar que há um rasgão, há uma mancha qualquer na folha e é de facto necessário fazer a substituição, a transcrição para uma nova folha, deve ser chamado o Secretariado de Exames para que providencie esta situação. As folhas depois inutilizadas, sobretudo as folhas decorrentes de uma transcrição de prova, são entregues no Secretariado de Exames, conjuntamente com as provas recolhidas, não seguem, claro que está, para classificação, mas terão de ficar arquivadas na escola. Relativamente à desistência de realização da prova, o aluno não deve fazer qualquer declaração formal que desistiu da prova, mas também não pode abandonar a sala antes do tempo regulamentar. Okay? O aluno não pode abandonar a sala antes do final do tempo da duração da prova. Ainda que o aluno não tenha feito nada, a prova é sempre enviada para o Júri Nacional de Exames. Okay? Vamos imaginar que o aluno só preencheu os cabeçalhos, só preencheu o cabeçalho e não fez mais nada. Essa prova terá que ser recolhida pelos vigilantes e terá que ser enviada.
ok? Se tenho na sala 15 alunos presentes, eu tenho que recolher 15 provas, ok? E é este o princípio. Abandono não autorizado da sala. Pois, já dissemos que o aluno não pode abandonar a sala, mas vamos imaginar na eventualidade de algum aluno abandonar a sala antes do final do tempo regulamentar da prova. Portanto, os professores vigilantes devem de imediato comunicar ao secretariado e deste facto será dado conhecimento ao diretor da escola, ok? Que deve tomar medidas adequadas para impedir a divulgação da prova, não permitindo, sobretudo, e também atenção aos professores vigilantes, o aluno não pode levar consigo o enunciado da prova, nem a sua folha de resposta, nem mesmo o papel de rascunho, ok? Pronto. O papel de rascunho só é distribuído aos alunos depois de distribuído o enunciado da prova, ok? Portanto, também fica aqui o alerta que o papel de rascunho não pode ser distribuído aos alunos logo no início, ok? Só depois de distribuir o enunciado da prova, será distribuída também a folha de papel de rascunho devidamente assinada e datada por um dos professores vigilantes. Prestação de esclarecimentos. Nós já sabemos que, de facto, durante a realização das provas, os professores vigilantes, os coadjuvantes, mesmo os elementos do secretariado, não podem prestar aos alunos qualquer tipo de esclarecimento relacionado com o conteúdo das provas, ok? Desde que, a não ser que tenha sido autorizado pelo Júri Nacional de Exames, como já referimos, isso é uma situação diferente. Mas, portanto, não pode, de facto, os professores prestar qualquer tipo de esclarecimento relacionado com o conteúdo das provas. Portanto, aos professores vigilantes são rigorosamente interditos quaisquer procedimentos que possam ajudar os alunos a resolver a prova. É quando da recolha das folhas de resposta. Os professores vigilantes recolhem as folhas de resposta, mas os alunos mantêm-se nos lugares. Colegas, não permitam a saída dos alunos de imediato. Portanto, recolher as folhas de resposta, proceder à conferência pela pauta, confirmando o número de provas recolhidas com os alunos, aquilo que eu referi há bocado. Se temos 15 alunos dentro da sala, temos que recolher 15 provas, confirmar o número de páginas utilizadas e o número que foi indicado pelo aluno. É muito importante que se faça esta confirmação, se o número de páginas utilizadas pelo aluno e inscritas pelo aluno está correto, está de acordo com a realidade. E depois uma outra confirmação muito importante é verificar a indicação da versão, pode ser versão 1 ou versão 2, se está de acordo com o enunciado que foi distribuído ao aluno. Estas confirmações são muito importantes, portanto os alunos devem permanecer no lugar até que estas verificações sejam feitas. Depois, vamos também pedir aos professores vigilantes que registem na pauta os alunos que usufruíram do período de tolerância, ok? Isto para efeitos estatísticos. Portanto, na pauta, à frente do nome do aluno, põem, por exemplo, um T, tolerância. Pode ser um registro a lápis, por exemplo, ou caneta, como entenderem, mas de facto façam este registro, por favor, porque ele é-nos pedido. E só depois é que autorizam a saída dos alunos. E esta saída deve ser uma saída controlada, uma saída organizada. Eles devem sair pela mesma ordem de entrada e dar um intervalo de tempo entre cada um para que não haja ajuntamentos, ok? Vamos evitar os ajuntamentos à saída. Portanto, a saída dos alunos de forma controlada, pela mesma ordem com que entraram, portanto, pela mesma ordem de entrada que está na pauta, com algum intervalo de tempo entre cada aluno, que devem manter sempre a máscara, e vamos desta forma evitar ajuntamentos. Os alunos que usufruírem, que
que não utilizarem o período de tolerância também não devem sair antes de os professores vigilantes fazerem estas vigilâncias que eu referi. Ver se o número de páginas que eles indicaram está correto, se a versão que eles indicaram está correto. E só depois é que podem sair, ok? Portanto, devem proceder exatamente da mesma forma para os alunos que optam por não utilizar o período de tolerância. As folhas de rascunho não são recolhidas, portanto, eles não vão ser objeto de classificação, portanto, não são recolhidas, os alunos levam consigo as folhas de rascunho, assim como o enunciado das provas, ok? E depois, pronto, os vigilantes entregam no secretariado de exames. A propósito, o secretariado de exames vai funcionar na biblioteca, portanto, à imagem do que aconteceu o ano passado, porque temos muito mais espaço neste local, ok? Para fazermos também uma recolha do serviço e uma entrega no final um bocadinho mais organizada e com maior distanciamento. Portanto, o secretariado de exames vai funcionar na biblioteca. Só relativamente à realização da componente oral das línguas estrangeiras. Os exames, já sabemos, portanto, que as línguas estrangeiras têm uma componente de avaliação da produção e interação oral e, portanto, é aquilo que nós habitualmente chamamos componente oral, que se realiza em grupos de 2 alunos. Se o conjunto de alunos é ímpar, pode eventualmente ser realizada uma prova individualmente. O ano passado, estas provas orais decorreram por vídeo, portanto, por teleconferência, e este ano vamos ver, ou será presencial, ou a pedido do júri, poderá também ser feita com recurso aos meios telemáticos. Os júris da componente oral são selecionados pelos agrupamentos e a avaliação da componente oral é calendarizada a nível regional, tem a duração de 15 minutos. Os professores que fazem parte dos júris vão receber depois os guiões e os critérios específicos de classificação, as fichas de registro vão ser disponibilizados aos docentes que integrarem, portanto, estes júris de classificação da componente oral. Os júris, já sabemos que os elementos do júri não podem divulgar a classificação atribuída aos alunos em avaliação, nem a restante documentação. Caros colegas, obrigada pela vossa atenção. Vamos abrir agora um período de perguntas, de pedidos de esclarecimento. Eu só quero relembrar que o professor Rui já deve ter disponibilizado o link do registro de presenças, que vai fechar dentro de pouco tempo, portanto, por favor, não se esqueçam de aceder ao registro de presenças que permite simultaneamente a declaração da situação de impedimento. Portanto, vamos responder se sim ou não, e se respondermos sim, teremos que depois preencher o formuláriozinho correspondente. Há também, já deve ter também disponibilizado o modelo para permutas de serviço. Portanto, fico agora, eu e o Luís ficamos à vossa disposição para as questões que quiserem colocar e obrigada pela vossa atenção. Bom trabalho para todos. Não temos perguntas, Fátima. Está tudo esclarecido? Não temos perguntas. Estou a ver quer no e-mail, quer no chat. Ok. Eu queria... uma primeira pergunta. Pronto, eu queria só pedir aos colegas do secretariado que já devem ter recebido o e-mail do Luís para permanecerem um bocadinho mais, para não saírem, certo? Exato. Luís, enviaste um link? Já, enviei no início. Pronto, olha, temos uma pergunta, Fátima. Sim. No caso do exame de desenho, visto que os alunos não podem usar o verso da folha, como são contabilizadas as páginas? Eu não percebo a pergunta, desculpa, Luís. A pergunta é, eu tenho a resposta, mas queria passar. Sim.
no caso do exame de desenho, Sim. que os alunos não podem usar o verso da folha como são contabilizadas as páginas. O resto da folha? O verso. O verso. Não. Se a prova for constituída, por exemplo, é um exemplo, 4 exercícios. Se o aluno der resposta aos 4 exercícios, são 4 páginas utilizadas. Muito bem. Outra pergunta. Se o aluno só responder 3, só fizer 3 exercícios de 4, são 3 páginas utilizadas. Exato, acho que está claro. Olha, há aqui uma pergunta sobre alguém que diz que não percebia a componente oral da prova de inglês. Não percebeu? Mas essa pergunta é de um júri? Ora, deixa-me ver, não sei. Perguntas em relação a quem formula a pergunta, não é? Sim. Ana Margarida Rocha, grupo 420. Eu não percebo muito bem a questão, mas eu vou tentar esclarecer um bocadinho melhor. As provas de língua estrangeira são constituídas por 2 componentes. Componente escrita, que tem uma duração de 105 minutos, e a componente oral, com uma duração de 15 minutos. Ok? Pronto. A componente escrita, com a duração de 105 minutos, tem no início da prova, os primeiros 20 minutos da prova, um vídeo que é instalado no computador da sala de realização da prova. No início da prova, o professor vigilante põe o vídeo a funcionar, portanto, aciona o vídeo, e esse vídeo está estruturado com questões, com pausas, para que o aluno possa ir respondendo à medida que lhe vão sendo colocadas as perguntas, ok? Tem um texto áudio que o aluno ouve, depois lhe-ão colocadas questões relativamente àquilo que ouviu, e o aluno vai respondendo. Este ficheiro está organizado em termos de pausas necessárias à resposta do aluno e em termos de tempo, de duração do exercício. Não sei se respondo à pergunta. Era se o professor vigilante tinha de fazer alguma coisa, mas acho que respondeste. Para a componente oral. O professor vigilante, apenas no início da prova, tem que clicar no ficheiro, portanto, aceder ao ambiente de trabalho. Nós depois vamos dar essa indicação do ambiente de trabalho que deve ser aberto, a password para aceder a esse ambiente de trabalho, abre o ambiente de trabalho, está lá o ficheiro e só clica no momento, depois de distribuir os enunciados, clica e o ficheiro começa a funcionar, ok? Mas o secretariado vai olhar todo este início da prova. E vamos também tirando dúvidas ou dando alguma ajuda, se for necessário. Ok. Olha, aqui mais 2 perguntas. Uma é muito concreta do procedimento. O documento para permuta de serviço pode ser enviado via e-mail? Sim. Será perguntar a direção? Ok. Sim. Integrando o júri, outra pergunta da oral. Com que antecedência recebemos as informações para a aplicação da prova oral? Com 2 dias de antecedência. Recebem os guiões, os critérios de classificação, as grelhas, etc, etc. Mas a escola providencia isso e chama as pessoas para entregar. Aqui uma pergunta sobre, Sofia, sim, o link é uma pergunta, o link de registro de presença está no e-mail, sim, foi enviado por e-mail, mas de qualquer modo aqui, eu posso voltar a colocá-lo aqui. Presumo que seja essa a pergunta. Não estou aqui a ver mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém tem mais perguntas. A Ana Margarida diz que está respondida à questão do oral e dos vigilantes. Ok. Depois, penso que não há mais nada. Não estou aqui a ver mais nada. Uma pergunta sobre impedimentos. Não encontro essa pergunta. Alguém diz que colocou uma pergunta. A Sandra diz que a Margarida colocou uma pergunta sobre impedimentos. Mas eu não recebi pergunta sobre impedimentos. Sandra, podes dizer aqui, por favor,
Eu explico que a Fátima não está a ver o chat, só eu é que estou a ver. Portanto, é só para explicar, por isso demoramos aqui um bocadinho e há um delayzinho, mas pronto. Permuta de serviço é enviada para ti, Fátima? Sim, pode ser. Pode ser. Para mim ou para a direção, como quiserem. Ok. Estou a aguardar uma pergunta da Sandra Cabral. Ok, a Margarida Bandeira. Diz que a Margarida Bandeira me mandou e-mail, mas eu não encontro aqui. Não estou aqui a ver. Quem estiver a frequentar a formação é considerado impedimento? Quem estiver a frequentar a formação é considerado impedimento? Impedimento? Não é esse o conceito, pois não, Fátima? Não, não é esse o conceito. O impedimento é sobretudo se tem algum familiar, por exemplo. É um exemplo. Se tem um familiar... Isso seria motivo para permuta. Era isso que eu ia aconselhar. Quem tiver algum agendamento e que há uma situação que de alguma forma possa impedir, para não estar a faltar, pode arranjar um colega com quem permute. Ok? Faz uma permuta de serviço. Ok, já tenho aqui a pergunta, uma outra pergunta. Também presumo uma resposta, mas ok. O filho, um professor diz que o filho vai fazer exame de fisicoquímica noutra escola e ela vai ser vigilante. É considerado impedimento? A colega que preencha e que explique essa situação, ok? À partida não é porque está noutra escola, mas nós gostamos sempre de ter esse conhecimento e às vezes fazemos alguma alteração na distribuição do serviço, para ficarmos todos mais descansados. E até para a defesa também da própria colega. Sim, Sandra e Margarida, está esclarecido? Devem dizer sempre que sim e explicar qual é o tipo de impedimento. Exato. Mas antes maximalista do que minimalista. Exatamente. Não estou aqui a ver mais nenhuma pergunta. Fátima, acho que podemos encerrar os trabalhos. Esperamos mais algum minuto. Esclarecido, está esclarecido. Sim, há um pequeno desfazamento de uns 20 segundos entre o que estamos a dizer e o que eles ouvem, mas pronto, não há problema. Pronto, acho que podemos fechar. Não estou aqui a ver mais nada. Então nós vamos nos manter aqui, Luís. O grupo, exatamente. Vamos dar acesso aos colegas para entrarem, aos colegas do secretariado. É o Hugo que dará acesso aí à equipa. Entretanto, peço que cortem. Pode despedir que nós vamos quebrar a ligação ao YouTube. Isso mesmo. Muito bem. Um abraço a todos. Obrigada pela atenção.